Fala pessoal, aqui no canal Bora Fazendo Curta e eu preciso falar uma coisa pra vocês. Tem vezes onde eu me sinto um velho jurássico que não gosta de absolutamente nada. Por quê? Eu nasci no final da década de 90, então eu peguei uma parte da geração Fox Kids. E eu via muito Power Rangers, mas eu via por osmose, eu nunca consegui gostar de fato de Power Rangers. Eu nunca tive interesse em Power Rangers. Eu vi bastante Força Animal, Mighty Morphin, Turbo, aquele que eram 3 surfistas lá. Era uma palhaçada, era uma merda. Eu sempre achei bobo, mas eu via porque, sei lá, eu tinha preguiça, eu era sedentário desde os 4 anos de idade. Hoje, eu lembro de Power Rangers, mas eu não sinto essa nostalgia que boa parte das pessoas da minha geração e da geração anterior à minha costumam sentir. A única coisa que eu realmente acho legal nos Power Rangers é a música tema do Mighty Morphin. Agora, eu não tenho esse apego com Power Rangers, nunca tive interesse. E quando anunciaram que iam lançar mais um filme de Power Rangers, 20 anos depois do último filme, se eu não me engano, que é uma tragédia, obviamente, eu pensei, porra, esse filme vai dar merda. Aí começaram a sair os trailers, e vai dar merda. Eu tava esperando que fosse ser uma merda completa e, para minha surpresa, eu tava absolutamente certo. Porque, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, o Power Rangers lá de 93, ele era uma regurgitada de uma alimentação mal digerida de um monte de Super Sentais, que eram aqueles tokusatsu japoneses tipo Changeman, Flashman, aquelas coisas. Grupos de heróis japoneses que lutavam contra monstros gigantes. O Power Rangers, ele pegava tudo aquilo, pegava só as ceninhas e tacava em um monte de lutas e tramas absurdas e personagens idiotas. Era uma série divertida? Era, mas eu sempre tive a consciência de que Power Rangers era uma bosta. E o que acontece é o seguinte, o filme, ele é um sintoma de uma coisa bem grave que vem acontecendo em Hollywood nos últimos anos, que é esse lado negativo do legado dos Batmans do Nolan. O Cavaleiro das Trevas é um filme fantástico, sem dúvida alguma, não há como negar isso. Agora, se você pega, por exemplo, as Tartarugas Ninja do Michael Bay, o Quarteto Fantástico do Josh Trank, o Espetáculo Homem-Aranha 1 e até certo ponto 2, o próprio Hércules do The Rock, todos esses filmes, eles têm essa mania de querer nolanizar, Christopher Nolanizar tudo, tornar tudo mais palpável, tentar transformar o impossível em algo plausível. E o Power Rangers, ele segue essa linha, mas sem vontade. É um filme desconfortável com a sua própria natureza. Ele é um filme que não quer se levar a sério, mas ele se leva a sério. E é uma coisa meio complicada, porque ele é um filme, em essência, ele é um filme muito bobo. Ele é um filme onde os Rangers, vou dar um exemplo, os Rangers, desde o início, eles usam roupas e itens cujas cores já antevêm os uniformes que eles vão vestir posteriormente. O capacete azul de um personagem, a jaqueta preta do outro, as roupas amarelas de uma, a bicicleta vermelha do outro, o sutiã rosa da Ranger rosa. Ou seja, o filme ele cria essa bobeira, que é uma coisa infantil, e que poderia ser levada na boa se a produção não se levasse tão a sério. Agora, como o filme tenta se levar a sério demais, ele propõe um clima mais ambivalente, todas essas besteiras soam mais problemáticas. E toda a trama do filme, ela envolve várias coincidências. A personagem que acordou não sei quantos mil anos depois, e foi no mesmo período onde os novos Rangers surgiram. Aí o pai do Ranger Vermelho é o que descobre a vilã do filme. O filme é cheio de coincidências, o filme reconhece essas coincidências e ele sempre tenta explicar essas coincidências. Sem contar todas as bobagens do roteiro. Os diálogos que muitas vezes são horríveis. Horríveis. O filme é cheio de piadinhas idiotas. O filme já começa com uma piadinha envolvendo o pênis de um boi, ou seja, ele é um filme muito bobo nas piadas que ele traz. O desenvolvimento dos personagens sempre oscila entre o artificial e o superficial. Ou eles são muito bobos, ou eles são muito rasos. E o tom do filme, nesse sentido, ele acaba sendo muito irregular. Ele é um filme que tenta levar a sério demais coisas que são muito bobas. Ele não é um filme como, por exemplo, o Pacific Rim, ou Os Vingadores, ou o próprio Kong, que teve aí recentemente, que são filmes bobos, que sabem que são bobos, e eles abraçam essa bobeira com orgulho, com vontade. O Power Rangers não tem isso. O Power Rangers, ele é um filme muito irregular nesse sentido. Sem contar que a direção, que é do mesmo cara que dirigiu um filme chamado Projeto Almanac há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, é uma direção sem nenhum atrativo, é uma direção bem preguiçosa. O único momento onde ele meio que chama
chama atenção é no início que tem um traveling circular num carro, mas mesmo assim não tem nada de memorável, ele treme muito a câmera e tem muitos momentos onde você consegue perceber que essa tremedeira da câmera, ela é proposital justamente para esconder efeitos visuais ruins, para tentar esconder as limitações orçamentárias da produção, que é um filme de grande orçamento, mas ele custou 100 milhões, ou seja, não foi um orçamento gigantesco, como a gente costuma ver nas produções desse tipo. E os efeitos visuais são muito ruins, muito ruins. São aqueles efeitos visuais que você percebe que são efeitos visuais toscos, bem podres. Tem um monstro de ouro no final do filme que é terrível, é coisa de PlayStation 2, realmente. E o design de produção do filme, ele acerta aqui e erra ali. O design de produção da caverna onde os Rangers passam a habitar e treinar, ele é eficiente, mas ele também lembra demais o Homem de Aço, especialmente na nova fisionomia do Zordon, por exemplo, que ela é criativa, ela sabe inovar muito bem. Ela não é aquele holograma horroroso do Zordon que a gente via no Mighty Morphin, que era só uma cara dele lá. Mas, assim, ela sabe trazer uma nova identidade ao que a gente via. Por outro lado, os Zords, por exemplo, são incompreensíveis. Não dá pra entender muito bem a forma deles, que são pterodátilos e T-Rexes e outras coisas assim. E os monstros também que eles enfrentam, o design deles é muito pouco criativo e muito complicado. E o Optimus Prime, o Megazord, ele também, pela própria piadinha que eu acabei de ver, você já consegue imaginar que ele não é... Ele é muito pouco original. As referências ao seriado clássico provavelmente vão agradar os fãs, sem dúvida alguma. Existe, inclusive, uma ponta do elenco clássico, isso não é spoiler, mas existe uma pontinha bem rapidinha deles lá. E outra coisa também, tem todos aqueles planos que remetem à série clássica, como, por exemplo, tem uma hora que eles vão pousar, aí a câmera faz meio que um zoom, que é meio tosco, mas mesmo assim lembra o seriado, então os fãs vão gostar desse tipo de nostalgia. Agora, outras referências não funcionam, como, por exemplo, muita gente na internet falou que adorou quando a música tema tocou. Eu achei o uso da música tema do Power Rangers ridiculamente frustrante. Ele acontece por uns 10 segundos e é uma versão atualizada e é baixinho, é muito rápido, nem dá pra ouvir direito. É bem frustrante nesse sentido. Nos momentos onde o filme se passa no colegial, onde os Rangers estão se conhecendo como pessoas, como amigos, o filme, ele, como todo mundo na internet já tá falando, ele lembra um pouco o Clube dos Cinco, um pouquinho de Stand By Me, do Conta Comigo. Nesse sentido, o filme é interessante. Ele propõe uma personalidade que quase é interessante, de unir os filmes do John Hughes com o Pacific Rim, com um pouco também do Chronicle, O Poder Sem Limite. Então, nesse sentido, a identidade do filme, ela é interessante, mas ela nunca é trabalhada com muito apego pelo diretor. Muitas vezes ele soa um filme genérico, mas você sente que ele poderia não ser um filme tão genérico assim. E as cenas de ação são sequências de ação sem graça, muito rápidas. Elas são claras espacialmente, você até consegue entender quem é que tá socando quem, onde um personagem tá com relação a que ou quem, mas são sequências de ação que nunca empolgam tanto quanto poderiam. Pra mim, o melhor momento do filme é o momento onde eles estão descobrindo os poderes. Que eles estão numa floresta, eles estão saltando. Esse momento ele trabalha muito bem a dinâmica entre o elenco. O elenco do filme é ruim, é composto por atores bem ruins, mas juntos eles têm uma sinergia legal. Eu tava curtindo mais ou menos a metade do filme, e o desenvolvimento dos personagens, como eu já falei, é bem porco, mas esse filme ele tem uma coisa que eu gosto, eu acho interessante, que é a diversidade no elenco. Tudo bem, isso já existia na série clássica dos Power Rangers, ok, mas mesmo assim eu acho que é interessante ressaltar um elenco composto por um negro, um deficiente mental, uma homossexual, mulheres. Então, nesse sentido, o elenco do filme ele é bem diversificado, eu acho que isso é importante, e ele nunca cai muito na obviedade, ele não fica chamando atenção pra si mesmo. Olha, nós temos um personagem negro, olha, nós temos um personagem asiático, olha, nós temos mulheres, olha, nós temos homossexuais. E as cores que eles usam nunca são as cores óbvias, como era no seriado antigo. Por exemplo, o negro não usa o uniforme preto, a Ranger, o asiático não usa o uniforme amarelo. Nesse sentido, eu acho que o filme é interessante, mas até nisso o filme passa a pecar depois de um tempo, porque essas questões, quando elas começam a ser abordadas, elas são muito artificiais, são muito superficiais. A homossexualidade da Ranger amarela, ela é muito corrida, muito bem pontual, e o diálogo que mostra ela é muito óbvio, e o próprio autismo do personagem azul, que é autista nessa versão, que poderia ser algo interessante, o filme, às vezes, ele não sabe se ele quer criar comédia
ou drama com os personagens. Pra complementar, o ritmo do filme, ele é corrido, ele não é um filme particularmente chato, mas ele não é um filme interessante. É um filme que você começa a esquecer logo quando ele acaba. O roteiro do filme não é nada original, o design de produção do filme não é nada original. Eles fazem um Ctrl-C, Ctrl-V da Fortaleza da Solidão, que eu não sei se já existia nos Power Rangers antigos, nos seriados, mas mesmo assim, o filme manter essa falta de originalidade é algo algo sintomático. E pra complementar, nós temos o Bryan Cranston e a Elizabeth Banks. Eu não entendi por que o Bryan Cranston tá no filme, sinceramente, não sei porquê. E ouvir ele falando coisas do tipo Rita Repulsa, Gondor, Cristais e Salvar a Terra e meus Power Rangers e tal, é algo que saído da boca do Bryan Cranston é algo meio esquisito. E a Elizabeth Banks, muita gente vai discordar de mim, eu tenho certeza, mas eu me diverti com a Elizabeth Banks. Por causa do seguinte, ela me parece ser a única do elenco inteiro que sabe que o filme é uma merda, que sabe que ela tá num filme merda, e ela me parece se esforçar pra deixar o filme ainda mais merda, pra sacanear tudo que tá à volta dela. E isso me divertiu bastante na atuação dela. Se eu estivesse no lugar dela, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Então, pra encerrar, eu tava me esforçando muito pra gostar do filme, confesso isso. Quando chegou lá pro final do filme, eu tava bem frustrado, bem decepcionado, embora minhas expectativas estivessem ruins, eu tava torcendo pra me divertir. E aí, a minha nota de 0 a 5, ela tava 2,5 lá até o final do filme, até o momento que chegou uma hora onde o Megazord dança. Então a minha nota de 0 a 5 é 1,5. Na crítica escrita, que eu vou publicar, deixar aqui no link com mais detalhes, eu não gosto de entrar muito nessa de vá ver ou não vá ver. Aqui é uma resenha, aqui é mais um guia de consumo, então eu me sinto mais livre pra dizer o seguinte: se você gostava de Power Rangers, se Power Rangers é importante pra você, se você sente nostalgia por Power Rangers, vá pro cinema que você vai gostar do filme com certeza. Eu nunca gostei de Power Rangers e eu achei o filme uma merda. Então é isso, nós chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Bora Fazer um Curta. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou de Power Rangers. Você gostou do filme? Visite nosso parceiro, o canal do Neutron, acesse o hqhd.blogspot.com, compartilhe o vídeo e é isso, um grande abraço e valeu! Como é que pode ser? Ah, muito show-off. Ai, que palhaçado. Power Rangers. Aí. Sem polêmica. Sem polêmica. Podemos começar? Podemos. É, Foda.